Oi, gente, tudo bem? Nós vamos agora responder 5 questões de colocação pronominal da banca IDECAM. Como eu disse, eu não encontrei questões da banca IGEDUC, tá certo? Talvez não seja um assunto que a banca tenha predileção para cobrar. Então, se você pretende, fazer o concurso da Prefeitura de Salgueiro, você não precisa obrigatoriamente assistir a esse vídeo, tá bom? Quem vai fazer Polícia Penal do Ceará, eu recomendo que assista, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Olha, gente, já é deste ano, 2024. Na sentença, ninguém lhe nega o coração. O item que segue a mesma regra de colocação pronominal é. Então, veja. Vamos avaliar aqui a colocação pronominal da sentença. Ninguém lhe nega coração. A primeira coisa que eu vou fazer é localizar o... Vou responder de vermelho, tá? Verbo. Então, eu localizei o verbo, agora eu preciso procurar o pronome. O pronome está antes, no meio do verbo ou depois do verbo? Olha o lhe aqui, ele está antes. Toda vez que o pronome estiver antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Certo? Então, veja só. Aqui. Por que é que eu tenho um caso de próclise? Você tem que lembrar que para ter próclise, você tem que ter necessariamente um dos casos de nares de pegil. E quando eu olho qual foi a palavra atrativa, eu encontro o pronome indefinido ninguém. Veja, toda vez que eu tiver o pronome indefinido, obrigatoriamente eu vou ter um caso de próclise. Então, como eu já localizei na sentença, você agora vai procurar na letra A, B, C ou D, onde é que você tem esse mesmo caso de próclise. E aí? Olha, a letra correta, aliás, eu ia dar um tempinho, eu ia pedir para você ter um tempinho para responder. Pause o vídeo, analise, porque quando você voltar, a gente vai fazer a correção. A resposta correta é a letra A, gente. Por quê? Porque eu encontrei o verbo e eu localizei meu pronome. Veja que meu pronome veio antes do verbo, caso de próclise. E por que eu tenho um caso de próclise? Porque eu tenho um pronome indefinido, todos. Veja que é o mesmo caso que se assemelha ao da sentença. Então, a resposta correta é a letra A. Professora, eu vou ter que fazer todo esse trabalho? Eu vou ter que ter todo esse trabalho para... Sim. Você sabe que esse concurso da Polícia Penal do Ceará é um concurso em que uma única questão vai fazer toda a diferença, tá certo? Então, você não pode correr o risco de perder uma questão dessa. E eu disse que se fosse para você decorar, você teria que obrigatoriamente decorar os casos de próclise. Por quê? Porque mesóclise só acontece em 2 casos e ênclise é caso residual. Quando não couber próclise e quando não couber mesóclise, é porque é ênclise, tá certo? Então, veja aqui. Então, entreguei-lhe o convite para entrar em meu coração. Veja que aqui no caso, eu não tenho próclise, eu tenho ênclise. E a ênclise foi utilizada corretamente. Por quê? Porque depois da vírgula é considerado pausa. Então, quando você tiver a vírgula, você tem que utilizar obrigatoriamente casos de
ênclise. Ninguém ajudou-lhe conquistar o coração do seu namorado. Veja, aqui eles utilizaram ênclise, só que utilizaram a ênclise de forma errada, porque o correto seria ninguém lhe ajudou. Mesmo caso da sentença, só que a sentença utilizou correta. Por quê? Porque pronome indefinido chama próclise. E aí, na sentença da letra C, eles utilizaram a ênclise de forma errada. Durante a festa, ninguém que estava presente lhe negou o coração amigo. Olha aqui o erro. Depois da vírgula, utilizou próclise. E depois de vírgula, a gente sabe que o pronome precisa necessariamente se deslocar para depois do verbo. No caso, seria negou-lhe. Ou seja, nós teríamos um caso de ênclise. Então, a resposta correta é a letra A. Pause o vídeo e responda a segunda questão. Pronto, veja só. Considere o seguinte excerto do texto. Descanse, que ainda hoje dançará 2 ou 3 vezes valsa com ela, se a tem ou com elas. Olha aqui, quer saber a colocação desse pronome. Assinale a alternativa que contém o fenômeno e a justificativa acerca do uso do pronome oblíquo a, destacado no trecho acima. Veja só. Aqui, nós temos um caso de próclise. Por quê? Porque o pronome está antes do verbo. E por que é que aí eu tenho um caso de próclise? Porque aqui, ó, eu tenho o se, que está indicando uma possibilidade, uma condição. Então, no caso, esse se é uma conjunção subordinativa condicional. Poxa, a caneta estava falhando. Condicional. Por quê? Porque está impondo uma condição. Se a tem. Se por acaso, porventura a tem. Tá certo? Então, aqui a gente viu que é caso de próclise. Vamos encontrar nas alternativas essa resposta. Letra A. É ênclise? Não, gente. O pronome está antes do verbo. Então, onde tem ênclise, a gente arrisca. Porque não é ênclise. O pronome, quando vem antes do verbo, a gente já viu que é caso de próclise. A próclise é usada quando há advérbio ou palavra denotativa antes do verbo. Aqui, no caso, a gente tem advérbio? Não, gente. A gente viu que tem uma conjunção. Próclise é usada quando há conjunção e locução subordinativa antes do verbo. Perfeito! Porque a gente viu que o se, aqui no caso da sentença, é partícula atrativa. Quando você tem conjunção subordinativa, ela chama, ela atrai a próclise. Questão perfeita, linda. Terceira questão, pause e responda, que a gente vai debater, tá? Terceira questão. A escavação também revelou uma estrutura ornamentada que se acredita ser uma fonte. Essa aí é a 1, né? Oração 1. Referindo-se a um texto medieval, A Pátria, que fala sobre Constantinopla. Dum explicou. Acerca do uso dos pronomes nos excertos acima, assinale a alternativa correta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos logo classificar esses pronomes aqui, essa colocação pronominal, depois a gente busca a alternativa, tá? Veja, a escavação também revelou uma estrutura ornamentada que. Esse que, para eu descobrir se é um pronome relativo, eu preciso substituir por o qual, a qual. Se for um pronome relativo, obrigatoriamente ele vai chamar próclise, vai atrair a próclise.
Então, vamos fazer a substituição. A escavação também revelou uma estrutura ornamentada, a qual se acredita ser uma fonte. Faz sentido, gente? Faz. Então, aqui, a gente já sabe que é um pronome relativo. E a gente aprendeu, lá nos casos de próclise, que quando eu tiver o Nares de Pegil, a caneta tá falhando, eu vou ter obrigatoriamente casos de próclise. Olha aqui o R de pronome relativo. Então, toda vez que eu tiver o pronome relativo, obrigatoriamente o pronome ele tem que vir para antes do verbo. Então, aqui eu tenho próclise. Por quê? Porque pronome relativo é partícula atrativa de próclise. E aqui, gente, na segunda oração? Primeira, segunda. E aí, na segunda oração? Por que aqui na segunda oração o pronome está depois do verbo? Olha o verbo aqui, ó. E o pronome depois. Você já aprendeu que todas as vezes em que o verbo vier e o pronome depois ligado por um hífen, você aprendeu que é caso de ênclise. E aqui nós temos uma ênclise não só porque o verbo está no gerúndio, como também é início de frase. Então, a gente só tem que encontrar a alternativa que justifique essas duas colocações. Vamos olhar a letra A. A próclise obrigatória na primeira oração por causa de pronome relativo, ok, tá certinho. Enquanto a ênclise obrigatória na segunda oração, porque o verbo está no início da oração. Perfeito! Já encontramos o nosso gabarito. Entenderam aí? Se você tiver dúvida a respeito da resolução, mande uma mensagem. Você tem o meu zap, mande uma mensagem para que a gente possa sanar sua dúvida, tá? Mas aí a gente já para por aí, porque a questão tá linda, a letra A tá linda e justificou corretamente a colocação pronominal da frase 1 e da frase 2. Perfeito. Quarta questão. Na passagem, não te será difícil achar. Então, veja, tá pedindo a colocação pronominal a respeito do ti. Primeira coisa, eu achei o pronome. Cadê o verbo? Aqui, ó. Será. Não te será difícil achar. Por que é que nós temos o pronome? Olha, o pronome está antes do verbo. Se o pronome está antes do verbo, nós temos um caso de próclise. Falou em próclise, obrigatoriamente você vai lembrar de Nares de Pegil. É isso? Então, veja só. Qual foi a partícula atrativa aí de próclise? O não, ó. O não. Não, tanto é advérbio como é uma palavra negativa. E quando a gente tiver palavra negativa ou advérbio, obrigatoriamente ela vai atrair a próclise. Então, aqui, nós temos uma colocação pronominal que ela está conforme as regras do uso da próclise. Perfeita a questão. A próclise aí foi utilizada de forma correta porque a gente tem uma partícula atrativa de próclise, que é a palavra negativa ou advérbio. Perfeito. Quinta e última questão. Assinale a afirmativa em que a colocação pronominal está errada. Errada. Vamos avaliar a letra A. Nunca falaram-me sobre a importância da educação na primeira infância. Pause o vídeo, tá? Tente responder. E eu já vou voltar com a resolução. Olha, gente, a letra A, ela já está erradíssima.
é o nosso gabarito. Vamos só olhar as outras para ver se tem mais alguma errada, mas eu acredito que não. Por quê? Porque aqui, se você for olhar, a gente tem um caso de ênclise. Por quê? Porque o pronome está depois do verbo. Só que se você olhar aqui, ó, nunca. Nunca tanto é advérbio como nunca é palavra negativa. E, olha aqui, ó, a palavra negativa ou advérbio obrigatoriamente chama próclise. Então, o correto aí seria nunca me falaram. Para ser próclise, o pronome vem antes do verbo. Então, você utilizar a ênclise nesse caso de palavra atrativa, você usa mal. Quem te falou sobre a necessidade de priorizar a educação na primeira infância? Olha, eu tenho uma frase interrogativa. Frase interrogativa, eu aprendi que chama próclise. Então, o pronome, olha, tem que estar antes do verbo. Aqui está perfeito. Olha aí, Decan, olha aí. Em se tratando, olha, preposição mais verbo no gerúndio. Preposição mais verbo no gerúndio. Esse caso aqui é caso obrigatório de próclise. O pronome vem para antes do verbo. Perfeita. Perfeita a questão. Ajudar-te-ei no que for preciso para colocar sua criança na escola no tempo certo. Ajudar-te-ei. Olha, gente, que coisa linda. Futuro do presente. Eu aprendi que toda vez que eu tiver um verbo no futuro do presente ou... A caneta está falhando. Futuro do pretérito, eu terei caso de mesóclise. É aquela situação em que você vai partir o verbo, ajudarei, e vai colocar o pronome no meio. Mesóclise, perfeita, a questão tá linda. Não me faça perder a esperança. Também está linda a alternativa. Por quê? Eu tenho o verbo e eu tenho o pronome. Então, no caso, quando o pronome vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. E qual foi aí a partícula atrativa da próclise? O não. O não. Tanto é palavra negativa, como é um advérbio de negação. Tá perfeita. Então, o gabarito da quinta questão é a letra A. Eu espero que você tenha entendido a resolução. E eu vou mandar outras questões com gabarito para que você responda e pratique, tá bom? Até a próxima aula!